Oi, 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 gente! Voltamos mais uma vez com Livros Ungidos para estudar mais um pouco com você esse livro que está sendo maravilhoso. Tenho certeza que você também está gostando, está aproveitando bastante. Olá, tudo bem? Que bom estar aqui de volta com vocês e hoje um capítulo muito legal que iremos aprender algumas lições aqui extraordinárias para a nossa vida. Essa semana nós estudamos sobre Daniel e os seus amigos, logo quando eles chegaram na Babilônia. E o capítulo da semana é o capítulo 39. Mas a gente estudou na semana passada o capítulo 37. Por isso o capítulo 38 ficou perdido aí no meio e não serviu como base para o estudo da lição da escola sabatina. Mas para a gente não pular esse capítulo, eu vou fazer um breve resumo aqui para a gente entender o que falou o capítulo 38. Bem, o capítulo 38 tem o título Nem Tudo Está Perdido. E é basicamente ali o pós-guerra. É um momento em que depois que as tropas ali de Nabucodonosor vêm invadir, né, para levar o povo e tudo mais. E aí a gente sabe que muitos, né, a maioria da população ali de Jerusalém foi levada para Babilônia. Mas ficou um restinho, um pouco de gente ainda lá, né, praticamente nos escombros da cidade. E essas pessoas ficaram ali e Deus agora envia uma mensagem através de Jeremias, uma mensagem de esperança para essas pessoas, falando que ele iria, se eles obedecessem os mandamentos, se voltassem para ele iria trazer seu povo novamente para a terra que a eles pertence, né? E que ia fazer com que Judá e Jerusalém crescesse novamente. Então é basicamente ele dando uma última mensagem, né? Para falar para eles que nem tudo estava perdido, como diz aí o título do capítulo. Para que eles tivessem essa esperança de que Deus ia restaurar Jerusalém novamente, se eles se mantiverem fiéis aos seus mandamentos. E ele faz uma comparação, né? Ele usa uma ilustração, ele manda Jeremias ir na terra de um homem chamado Anatote e pede para Jeremias ir lá e comprar essa terra. Então imagine em guerra, tudo destruído, tudo acabado, tipo, tudo miserável. Pra que você... Por exemplo, se você saber em um lugar que tá tudo devastado, você vai querer comprar um terreno lá pra quê? Eu não quero. Ninguém queria, gente. É como se fosse essa terra não presta pra nada, gente. Ninguém quer morar ali, ninguém quer semear, ninguém quer cuidar daquele lugar. E aí, esse simbolismo é para falar para as pessoas, né, que ali restaram, que Deus ia fazer a terra prosperar novamente. Era como se fosse, eu estou investindo nessa terra, porque futuramente vai ter lucro, vai ser um bom negócio. Eu não estou jogando dinheiro fora. Então, ele usa esse simbolismo para trazer essa mensagem para as pessoas. E, enfim, a gente chega no capítulo 39, que tem o título Daniel, um escravo em Babilônia. E esse capítulo vai falar desse primeiro tipo, chegamos em Babilônia, e aí? Muito bem, chegamos aí no capítulo 37, né? 39. Muito bem, Daniel, um escravo na Babilônia. Quando o povo foi levado para a Babilônia, que Jerusalém foi destruída, muita gente boa foi junto ali para a escravidão, né? Não foi somente pessoas ruins. É certo que a maioria das pessoas estavam corrompidas, mas existia ali um grupo pequeno de pessoas que mantiveram fiéis a Deus, né? Seguiu ali os conselhos que Deus dava através dos profetas, e mesmo assim eles foram levados para a Babilônia. Dentre essas pessoas sinceras estavam Daniel, estava também Misael, Ananias, Azarias, estava também o profeta Ezequiel, né? Então foi levado muita gente boa para lá. E Deus tinha prometido para eles que se eles se submetessem, se eles confiassem nas promessas de Deus, Deus iria cuidar deles muito bem lá na Babilônia. Continue confiando em mim, dizia Deus, que eu cuidarei de vocês. Vocês serão prósperos na Babilônia, vocês terão casas, vocês terão uma vida normal. Ou seja, não precisa se preocupar que eu estarei com vocês. Se todo Israel tivesse dado ouvido e voltado para Deus, não teria acontecido tanta tragédia no meio do povo, destruição da cidade, muita matança.
Mas conforme o povo se rebelava cada vez mais, Deus permitiu que tudo isso acontecesse para que aqueles que ainda se sentissem tocados se arrependessem e voltassem para Ele, né? Como uma lição que você está falando aí. Mas enfim, chegou na Babilônia, tudo diferente. 3 jovens ali faziam parte da linhagem da nobreza, né? 4, né? Com Daniel. E ali eles tiveram conhecimento, perceberam que eles eram da nobreza e seguraram eles para poder servir no palácio. Percebeu que eles sabiam ler, que eles eram bons em cálculos, que eles tinham muita inteligência, né? Assim, a princípio, né? Fez uma avaliação básica neles ali, percebeu que eles eram diferenciados. Falou, então vamos pegar eles para ensinar ensinar aqui os conhecimentos babilônicos para eles, né? A ciência da Babilônia. O livro ele deixa claro que em alguns povos, em alguns lugares, quando uma nação ia lá e tomava posse de outro, destruía e pegava tudo que eles tinham, muitas matavam todo mundo, ou pelo menos todos os homens, para que futuramente não tivesse um tipo de rebelião e tudo mais, para subjugar mesmo o povo que foi vencido. Babilônia tinha uma estratégia diferente. Ele achava que ele ganharia mais, não pela força, mas trazendo eles para o lado dele. Então o que ele fazia? Ele escolhia no povo pessoas que fossem dotadas de algum tipo de conhecimento, artesãos, escribas, esses nobres, que geralmente os nobres sabiam ler e escrever, né, tinham tido uma educação. Ele levava para sua própria corte, para que ali eles aprendessem tudo da Babilônia, para que pudesse servir esse rei. O intuito era que eles se sentissem babilônicos. Ele queria transformar hebreus, se sentissem em casa. Ele queria transformar. Ele queria que a nação babilônica fosse a nação dessas pessoas que vieram. Não só ali tinha hebreus, mas tinha pessoas de outros lugares do mundo, né, que ele foi levaram para lá. Então esses jovens foi agora aprender ali junto com pessoas do mundo inteiro ali que estavam vivendo na mesma situação. Exatamente. Então uma das coisas mesmo que o capítulo deixa claro é que Nabucodonosor, quando né, Aspenaz, o que ficou responsável por cuidar deles, muda o nome desses rapazes, era como se falasse assim, agora você tem uma identidade babilônica. É como se, tipo assim, a gente é brasileiro, aí a gente vai pra fora, eu não fui pra fora do Brasil, mas vamos imaginar, a gente foi pra fora do Brasil, lá nos Estados Unidos, não sei, e aí eu passo um tempo lá estudando, ou trabalhando, ou fazendo alguma coisa, mas eu sou o quê? Imigrante, eu não sou de lá. Mas aí, em certo momento, se eu me caso lá, ou então, sei lá, se eu construo toda uma vida lá, e dependendo, tem alguns requisitos, eu não sei como é que funciona, eu posso conseguir minha cidadania americana, por algum motivo. Ou eu tive um filho lá, ou me casei lá, existem alguns motivos que podem me dar minha cidadania americana, vamos imaginar. E aí, a partir desse momento, eu vou ser uma cidadã daquela nação. Então, quando esses rapazes chegaram em Babilônia, a primeira coisa que eles fazem é assim, ó, agora Daniel se chama Beltesazar. E aí foi mudando o nome de todos eles, né? Ficou Beltesazar, Ananias ficou Azarias, Misael ficou Mesaque e Azarias ficou Abednego. Sadraque, né? Ou Sadraque ficou Abednego. Então mudou o nome deles e falou assim, a partir de agora vocês são cidadãos babilônicos, para que eles se sentissem agora, eu não tenho que lutar contra a Babilônia, porque eu sou babilônico. Essa foi a ideia. E outra coisa, para mostrar sua reciprocidade, assim, recebendo bem esses rapazes, foi a ordem que o rei deu agora sobre o quê? A alimentação dos meninos. Exatamente, a Sabrina já falou aí que eles receberam novos nomes e agora o rei ordena que da mesma comida que ele comia e bebia, da mesma bebida, era para servir para esses nobres, porque eles precisavam estar bem alimentados para desenvolver ali a inteligência para servir o reino. Isso foi tipo assim, como se fosse, vocês são muito bem-vindos, você vai comer a mesma comida como o rei, isso é uma honra, privilégio, né? Não, honra. Mas ali os 3 jovens, Daniel conjuntamente com os 3, percebe que a comida era oferecida a ídolos. Paulo, ele fala um pouquinho no Novo Testamento sobre alimentos oferecidos a ídolos e ele usa uma visão um pouco diferenciada. Mas na antiguidade, nessa época de Daniel, eles realmente tinham
acreditavam que quem comia a comida oferecida aos outros deuses era prestação de culto a Deus. E outra, como isso era uma ideia que se tinha na época, até fala um pouco, Ellen White menciona aí no livro, que isso também foi meio que, ao comerem a comida oferecida aos ídolos, era como se os meninos estivessem falando que eles também aceitavam os deuses babilônicos. Exatamente. Isso eu quero deixar claro que hoje muitos implicam com algumas coisas, uma bala que alguém dá, não sei de quê. Isso não tem nada a ver com a época. Hoje as pessoas não consideram mais quem come alguma comida que alguém orou lá para algum santo, alguma coisa, que essa comida é impura. Hoje não podemos usar mais essa aplicação, porque hoje não se tem mais a mesma crença da época, que quem come essa comida está adorando aquela entidade, né? Mas naquela época quem comia estava adorando. Todo mundo sabia que estava aceitando aqueles deuses, né? Então eles não quiseram aparentar que eles estavam abandonando o Deus verdadeiro para adorar os deuses babilônicos. E decidiram não se contaminar com as comidas, com as iguarias do rei, nem com bebidas. Ali era servido bebidas alcoólicas. Então tem essa questão da saúde também. Não foi só por causa da questão de ser oferecida a ídolos, mas também porque a comida não era saudável. O texto não fala sobre isso, mas eu imagino que nas comidas também havia alimentos impuros. Provavelmente, óbvio, a Babilônia não tinha a mesma crença judaica de alimentos puros e impuros. Comia a carne da época, era caças do mato, muitos comiam javali, né? Alimentos que Deus tinha proibido. Então é possível, acredito, que também havia alimentos dessa espécie junto com essa alimentação que o rei manda servir para eles. E juntando tudo num pacote, isso daí, ele falou, não, eu não vou me contaminar. E aí decidiu, foi conversar lá, parece que eles não estavam aceitando, aí ele encontrou o chefe lá que cuidava das coisas ali da alimentação, chamava Aspenaz, e conversou. Aspenaz achou estranho, não queria aceitar porque estava com medo deles comerem outra coisa e passar mal, ou ficar fraco, e depois o rei mandar matar ele, o Aspenaz, que ele era responsável, exatamente. Então ele, a princípio ali, está assim, sem querer fazer a vontade dos jovens. Mas de tanta insistência, Daniel propôs para ele fazer um teste de 10 dias. Faça um teste aí de 10 dias. Não custa nada, certo? E depois vamos testar para ver quem é que está mais saudável, quem é que está mais forte. E assim ele topou o desafio, né? Tipo assim, tinha que se alimentar, orar a Deus, entregar tudo na mão de Deus. Já pensou se eles ficassem... É porque foi confiança em Deus, realmente, que ele fez na fé. Porque vai que eles ficassem, sei lá, doentes, alguma coisa, eles iam culpar a comida, falar que não, é porque vocês não estão se alimentando direito, eu queria obrigar eles a comer. Exatamente. Então ele teve confiança que, tendo uma alimentação saudável, de acordo com o que Deus pedia, Deus ia abençoar eles. Isso aí. Então eles propôs o desafio, Aspenaz aceitou durante 10 dias e eles, como diz o ditado, fundaram a cara nos legumes e na verdura. Verdura e fruta. Quando completou os 10 dias, chegou o dia de fazer o exame final que todo mundo fica assustado, né? Se vai passar ou não. Mas eles tinham fé que Deus ia estar com eles, a alimentação era saudável, tinha tudo para dar certo. E naquele dia, Aspenaz percebeu que eles estavam mais bonitos, mais saudáveis, mais fortes do que os outros que estavam comendo a mesma comida do rei. Eu acho até interessante que na lição fala, e realmente eu fiquei pensando assim, será que quais foram as provas que eles passaram? Porque eles falam que eles foram testados. Mas foram testados como? Eu fico imaginando assim, realmente questão de força, né? Não sei, uma queda de braço, não sei, questão de força, levantamento de peso, e questão também fala, né, de inteligência, de sabedoria, então poderia ter uma prova ali. Uma prova matemática ali, com perguntas, com, sei lá, com coisas da literatura, da escrita, da ciência da época, no que eles tinham conhecimento. Esse povo era vaidoso também, eles prestavam muita atenção na pele, nos olhos, se os olhos estavam bonitos. A pele viçosa, né, com a corzinha, mas assim, não tava cheio de olheira e tudo mais. Então, eu devia estar bem apresentável, bonito, assim, mostrando realmente saúde.
E além da força, da inteligência, devia ter questões de raciocínio lógico ali para eles poderem pensar rapidinho e responder, tipo aquelas coisas igual Salomão fez com as mulheres, tipo as mulheres que estavam brigando porque uma ficou falando com a filha da outra, e aí como é que eu resolvo? Então eu fico imaginando assim, o rei falando uma questão, uma situação assim tal que aconteceu, coisa rápida. O que a gente deve fazer nesse caso? E aí eles tinham que pensar na solução e decifrar aquilo ali. E fala que eles se saíram 10 vezes melhores. Deve ter colocado alguns enigmas ali, igual aquele maluco de Salomão lá, que colocou um enigma maluco lá. O de Sansão, né? De Salomão, de Sansão. O de Sansão só ele que sabia. Mas aí devia ter umas coisas alguns enigmas lá e eles conseguiram desvendar e aí... se sobressaíram. O Aspenaz falou, daqui pra frente vocês que mandam, vocês vão comer a verdura, o que vocês quiserem. E eles prosseguiu ali tendo alimentação saudável. Ganhou a primeira confiança ali de muitas que vamos estudar mais à frente. Eles conseguiu ali na Babilônia ser destaque. Enfim, para fechar, eles passaram no primeiro teste. A gente vai ver na semana que vem outro desafio que vai acontecer aí na vida deles. Mas o que a lição fala pra gente, que eu até achei interessante aqui na parte do Além do Estudo, que tem a ver com o livro também, é que fala, né, que Babilônia era o centro da época, a maior cidade, a potência, tipo assim, Nova York, não sei, um negócio bem Pequim, não sei, uma cidade bem de outro mundo. Bem top, assim. E aí fala aqui que tinha muitos atrativos para os jovens que podia iludir, né, tipo coisas que não tinham lá em Jerusalém, e eles ficam todos encantados e tudo mais. E aí fala, uma coisa que me chamou a atenção é que fala que eles foram expostos a tudo isso, mas que eles optaram por fazer a vontade de Deus. E aí tem uma questão, eles não foram os únicos a ser levados para Babilônia. Você acha que naquela corte de nobres, judeus e tal, cativos que foram levados, que provavelmente ficaram lá também junto com eles para passar por todas essas provas, eles não foram os únicos? Mas por que será que o nome dos outros não foram mencionados? Você acha que todo mundo teve a mesma atitude desses 4 hebreus? Manda essa para Leandro Quadros. Eu fico imaginando que a lição trouxe essa pergunta pra gente justamente para falar assim, todos nós temos escolhas. Os 4 rapazes tiveram a escolha de comer, obedecer, eles estavam numa nação diferente, levados cativos, ficar com medo e fazer tudo que os outros mandaram. Comer a comida que oferecia, fazer tudo que eles mandassem. Ou eles poderiam ser fiéis a Deus, assim como eles foram, e tomar uma posição do que era certo, e assim Deus os abençoou. Então eu fico imaginando que, assim como eles, muitos outros jovens foram levados também, mas não tiveram a mesma fé, a mesma posição que esses 4 tiveram e acabaram cedendo diante de uma nova circunstância que foi apresentada para eles. Às vezes nem era porque a pessoa estava afastada de Deus, ou que nada, às vezes era até fiel e tudo mais, mas quando viu um desafio à frente, fala assim, nossa, eu não posso recusar a comida do rei, isso vai ser uma afronta, eles vão me mandar matar, a gente já tá aqui como cativo, e eu ainda vou afrontar, eles vão me mandar matar. E aí, muitos podem ser que não tiveram essa mesma firmeza que esses 4 tiveram, e eu acho que isso é um alerta pra gente. Aquela frase bíblica que eles mencionam que decidiram não se contaminar, eu aplicaria esse não se contaminar a todas as situações da Babilônia. Eles escolheram não se contaminar. Era um lugar de muita prostituição, muita orgia, muita cachaça, muita idolatria. Era uma perversão total. Já chama Babilônia, né, que significa confusão. E eles decidiram não se contaminar. E mesmo aprendendo, mesmo tendo outros nomes, mesmo aprendendo as ciências, toda a sabedoria do local, a sabedoria do local, mesmo talvez usando vestes do local, tendo ali alguns costumes do local, mas não transgrediu os princípios divinos, escolheu permanecer fiéis a Deus. Deus tem um chamado para mim e para você no mundo em que vivemos. Nós vivemos numa Babilônia, onde o que tem valor para a sociedade é a corrupção, é o adultério, o tráfico. Quando você faz algo que não presta, o mundo dá valor. Aplaude. E Deus tem um chamado para você ser o Daniel do mundo atual. Escolher não se contaminar.
com o que o mundo nos oferece. Em meio a qualquer situação, devemos dizer não ao pecado e devemos permanecer fiéis a Jesus. Amém? Amém. Esse foi o vídeo de hoje, ficou um pouco grande porque a gente também tinha 2 capítulos, mas espero que você tenha gostado, tenha aprendido bastante. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, siga nossas redes sociais, lá no Instagram, no Facebook, você vai ter mais informações, vai estar atualizado de tudo que a gente estiver postando, vai ficar por dentro de tudo. E também compartilhe o vídeo com seus amigos para que eles também aprendam um pouquinho mais sobre a história de Daniel e aprendam com os exemplos que eles são dados pra gente. Vamos finalizar com oração e depois a gente se despede. Vamos orar? Querido Pai, obrigado porque o Senhor é bom e misericordioso. Assim como Daniel foi protegido com seus amigos na Babilônia, que o Senhor também nos proteja no mundo atual. Amém. Mas assim como Daniel e os seus amigos decidiu não se contaminar com as coisas da Babilônia, nos mostre também o caminho, nos ajude também a não se contaminar com as coisas do mundo. Permaneçamos fiéis a Ti a todo momento. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. É isso aí, gente. A gente se encontra semana que vem, que a gente vai estar com um capítulo maravilhoso. A lição da semana que vem tá muito boa, então não perca, assista todos os vídeos e você vai cada dia aprender mais sobre a palavra de Deus de uma forma diferente e divertida aí através da lição ilustrada e depois batendo um papo aqui com a gente com os vídeos dos ungidos. É isso aí, a gente se encontra na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau e até mais.